Legal assim? Uhum. Fiz mais onde não tem Ctrl Z agora. Ai, é isso aqui. Melhoria, você fala que essa aqui deu. Sim. Vou entrar aqui pra mandar pra escrever. Depois eu escrevo mais. Ai, já gostou? Uhum. Ah, tá bem. Hoje nem postando você. Hoje tem gente? Oh, tá bom, tira as pessoas. Boa noite meninas, boa noite mulheres, boa noite, estou aqui aguardando outras mulheres chegar, mas que bom que vocês já estão aí, fiquem por aí, tá? E aproveitem e mandem aviãozinho para as amigas de vocês para elas virem com a gente, eu tô aqui mandando para umas amigas minhas e vocês mandam para de vocês também, combinado? Vai mandando aí. Vai mandando pras amigas. Vai mandando que hoje nós vamos falar de um assunto bem especial. Um assunto bem importante, né? Como eu falei hoje, bem importante, porque às vezes a gente não se importa muito, deixa passar, sabe? Às vezes a gente vai deixando passar as coisas e aí depois gera uma coisa enorme, né? Então chama as amigas aí, manda aviãozinho para elas virem para cá com a gente, pra gente conversar e vamos aprender de verdade o que é perdoar. Boa noite para todas. Tô vendo aí vocês chegar e tô muito feliz que vocês estão aqui. Nossa segunda aula hoje e vai ser muito especial. Saudades também, Catrine. Faz tempo que a gente não se vê, né? A gente nem se encontra. Não se encontra. Boa noite, Danda. Boa noite, meninas. Todas vocês aí, eu fico entrando e eu não vejo todo mundo que entrou. Mas já tô feliz que vocês estão aqui. Nosso segundo dia. Nossa segunda aula desse desafio. Vamos até domingo. Vamos até domingo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Dá um legal aí pra mim. Até domingo vamos nesse desafio. Hoje, então, nossa segunda aula, né? Ontem nós falamos sobre comunicação saudável, e hoje nós vamos falar sobre decidir perdoar. Então, será um tema bem importante nos nossos relacionamentos, e eu acredito que muitas de nós vamos observar algumas coisas em nós e vamos ver se a gente tem necessidade de perdoar ou de pedir perdão, né? Perdão às vezes não é uma coisa que é muito fácil da gente falar, mas ele é preciso ser demonstrado e ele é preciso que a gente realmente decida ele, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. Então, nossa segunda aula do nosso desafio Multiplicando Transformação. Então, conto com vocês até o final, até domingo. Nós vamos estar aqui todos os dias. Como eu falei ontem, a live de sábado e de domingo é que ela vai mudar o horário. Nós vamos fazer à tarde. Só ainda não decidi o horário, mas até amanhã eu decido esse horário e já vou colocar para vocês, tá? O horário da live de sábado e o horário da live de domingo. E eu tô feliz porque algumas estavam aqui ontem e estão aqui hoje. Então, tô feliz. Mas manda aviãozinho lá para as amigas de vocês, para elas virem com a gente, para nós falarmos então sobre decidir perdoar. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês aí. Vocês, no dia a dia de vocês, vocês acham que algumas vezes no dia a dia já existem coisas que você tem que pedir perdão?
algumas coisas que vocês fazem. Diz aí pra mim, sim ou não? Coisas que vocês fazem durante o dia, coisas que vocês dizem durante o dia, que vocês já têm que sair correndo e pedir perdão? Já aconteceu hoje, ontem, isso com vocês? Comigo já aconteceu. E é tão maluco que quando a gente já faz o erro, a gente muitas vezes já observa, né? Muitas vezes a gente já vê que tá errando e que, meu Deus, eu já preciso pedir perdão correndo agora, né, do que eu fiz, né? Então a gente precisa pedir perdão o tempo inteiro, porque muitas vezes a gente machuca, a gente maltrata, a gente sei lá, né? Às vezes é estúpida e já precisa pedir perdão. E às vezes é no trabalho, né? No nosso trabalho, às vezes a gente é estúpida com os colegas que trabalham conosco, às vezes é grosseira, em vez de falar mansamente, docilmente, fala com estupidez, né? Imagina, e aí também com as pessoas da nossa família, que a gente tem mais intimidade. O marido, coitado, né? É o pior, né? Porque a gente fala do jeito que quer falar com o marido, né? E já às vezes já solta os cachorros e já tem que sair pedindo perdão. E com os filhos? Quantas vezes a gente fala mal com os filhos? Sei lá, ofende o filho, maltrata o filho, que nem tem necessidade. Muitas vezes o filho tá fazendo coisa de criança, sabe? Sabe criancice? E a gente já solta os cachorros nas crianças, já briga com as crianças, já maltrata, né, emocionalmente, porque às vezes maltrata com a palavra, já é duro, já fala de uma maneira estúpida, né, com o filho, envergonha o filho, às vezes, na frente dos outros. A Bíblia diz que a gente nem deve envergonhar os filhos, e aí a gente envergonha os filhos e já tem que sair pedindo perdão. Não é verdade? É verdade, gente. A gente logo já percebe que já falou algo que não deveria. Para os nossos pais, quantas vezes a gente ofende os pais? Quantas vezes a gente maltrata, fala com mau jeito? E olha que a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. E às vezes a gente ofende porque a mãe falou tal coisa, já solta os cachorros na mãe. O pai disse tal coisa, já solta os cachorros no pai. Coitados, não é verdade? Então quantas vezes a gente precisa pedir perdão? Durante o dia, num dia só. Eu tô falando de um dia, eu não tô falando de uma semana, de um mês, de um ano. Eu tô falando de um dia que a gente precisa pedir perdão. Então, quantas vezes a gente precisa pedir perdão? São muitas vezes durante o dia. Muitas vezes eu tenho que avaliar e às vezes logo no momento já, então eu tenho que pedir perdão. É assim com vocês também, né? Pois é assim comigo também. Eu também. Muitas vezes preciso pedir perdão correndo daquilo que eu digo. Preciso pedir perdão para as minhas filhas, preciso pedir perdão para o meu esposo, preciso pedir perdão para os meus pais, para as minhas irmãs. Uma vez, a Mariana e a Luísa, elas ficaram braba comigo por alguma coisa. E aí eu fiquei muito chateada com elas. E aí uma ficou num quarto, outra ficou no outro, eu fiquei no meu quarto chorando e o Xande junto. E o Xande disse assim, eu vou ali chamar elas agora. Eu falei, não, ele vou ali chamar elas agora e vocês vão pedir perdão uma pra outra. Vocês imaginam o chororê? Pois é, elas vieram pra cima da cama, ela tá aqui rindo. E aí vieram pra cima da cama e aí eu falei algumas coisas, né, as razões. E aí pedi perdão, e aí elas também me pediram perdão. Não foi fácil, gente, porque não é fácil a gente pedir perdão. Por isso que o perdão é uma decisão. Por isso que a gente precisa de verdade pedir perdão e decidir. Não é simplesmente esperar sentir. Ah, eu vou esperar sentir que eu preciso pedir perdão. Não, gente, eu decido pedir perdão e pronto. Eu decidi pedir perdão e eu vou pedir perdão. Eu decidi perdoar, eu vou perdoar. É assim que funciona. Não tem outra maneira de funcionar o perdão. Não é emoção. O perdão não é emoção. Não é algo que você sente. Não é algo que a sua emoção vai sentir. Ah, eu vou esperar sentir que eu preciso perdoar. Não. Decida perdoar. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que você viveu, não importa qual foi a ofensa, não importa qual foi a ofensa, não importa, decida perdoar.
Simplesmente decida perdoar. É assim que é necessário fazer para que você seja livre desse peso. Porque quando você não perdoa, você está presa. Existe uma carga sobre os seus ombros e você fica carregando aquele fardo, aquela carga sobre os seus ombros. A falta de perdão é assim. Não importa a ofensa, não importa. Você fica ali, ó, carregando aquele peso, carregando aquilo, sabe, nas suas costas. Quando tu vê, tu tá assim, ó. A gente fica assim, de tanto fardo que carrega por causa da falta de perdão. Tanta doença gerada dentro de nós por causa da falta de perdão. Doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, principalmente a depressão. Dores no estômago, dores de cabeça, tudo isso é falta de perdão, sabia? Muitas vezes isso é falta de perdão. Oi, mãe, boa noite. Muitas vezes é falta de perdão. E aí a gente tá com o corpo adoecido, sabe? O corpo adoecido, tá com o seu corpo adoecido porque você não perdoou. Ah, mas foi uma coisa lá do passado, já passou faz tanto tempo. Pode ter sido há muito tempo que aconteceu, mas você tá lá ainda, você tá lá presa naquela falta de perdão, sabe? Então decida perdoar. É isso que eu vim falar para você essa noite. Decida perdoar. Quando nós decidimos perdoar, nós começamos a viver uma nova vida, uma nova forma de enxergar as coisas. Então, como eu falei, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Decida perdoar, não importa qual é a pessoa, e não importa a situação, e não importa o que houve, o que aconteceu, decida perdoar. Não importa se você tem razão ou não. Sabe que às vezes a gente diz assim, eu vou perdoar, mas aquela pessoa precisa se arrepender do que ela fez pra mim. Já aconteceu com você? Pois é, mas não é assim. Não é eu vou perdoar se a pessoa se arrepender do que fez pra mim. Não! Decida perdoar. Não importa a circunstância, não importa o que a pessoa disse, não importa o que a pessoa fez pra você, de que forma que ela te ofendeu. Não importa, decida. A cachorrada tá latindo aqui fora, gente. Acho que chegou um motoqueiro aí por perto. Não sei se vocês estão ouvindo. Então, não importa a circunstância, não importa qual foi a ofensa, decida perdoar, entende? Mas ele disse aquilo pra mim, tu não acredita como que foi que disse pra mim, tu não acredita o que fez pra mim, tu não acredita naquele momento como é que foi pra mim, o que eu senti. É fácil pra te dizer, pra eu perdoar. Não foi tu que passou o que eu passei? Quantas vezes você já disse isso? Eu já disse várias. Não foi tu que passou a ofensa, não foi de ti que falaram, não foi de ti que fizeram, não foi pra ti que fizeram isso, não foi contigo que fizeram essa injustiça, né? É assim que eu penso também, e eu sei que é assim que você pensa também. Só que não é assim, minha gente. A gente só precisa decidir perdoar, porque senão tu vai carregar o quê? O peso nas tuas costas, o fardo, aquele fardo pesado, angustiante, que te leva o quê? À morte, à tristeza, à dor, à mágoa e à amargura. Sabe? A amargura é um sentimento terrível, terrível, porque eu sempre digo que a amargura, ela é como ferrugem, ela vai... uma coisinha tá podre da ferrugem, ela vai corroendo todo o resto, vai apodrecendo todo o resto, a amargura. E aí ela vai contaminando todas as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas que estão perto de ti vão sendo contaminadas pela tua amargura. Porque quando tu é amarga, tu não tem alegria, tu não tem prazer, tu não ri, tu não brinca. Não, porque tudo é amargo pra ti. Já colocou uma coisa amarga na boca? Como é que é a cara que a gente faz quando coloca uma coisa amarga na boca? Limão. É horrível, não é? A gente faz uma cara feia. Limão azedo, laranja azeda, amarga. Pois é assim que a pessoa fica quando ela se transforma numa pessoa amarga por falta de perdoar, por falta de decidir perdoar. Então, bora decidir perdoar, vamos mudar esse sentimento dentro da gente e vamos nos transformar em pessoas que perdoam, que decidem perdoar. Então, Jesus mesmo, ele disse que a gente não tem que perdoar só uma vez. Eles chegaram e perguntaram, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Ele falou, não, 70 vezes 7.
E ele não falou que era 70 vezes 7 a vida inteira. Ele falou 70 vezes 7, então é 70 vezes 7 por dia. Imagina então, como eu disse no início, quantas vezes eu tenho que perdoar durante o dia. Então o perdão não tem limite. Você precisa perdoar todos os dias. Perdoar os seus amigos, perdoar os seus colegas de trabalho, perdoar os seus pais, perdoar os seus irmãos, perdoar o seu marido, perdoar os seus filhos, o dia inteiro, perdoar e pedir perdão. Porque muitas vezes eu preciso pedir perdão, mas muitas vezes eu também preciso perdoar. Eu falei aqui antes da gente pedir perdão durante o dia, né? Mas quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes as pessoas me ofendem e eu preciso perdoar? Quantas vezes durante o dia alguém me ofende e eu decido perdoar? Decido, tá decidido. Tá decidido que eu vou perdoar, não vou ficar aqui sofrendo com isso, não vou ficar amarrando essa pessoa a mim. Não, eu vou liberar, vou perdoar, porque quando eu perdoo, eu libero a pessoa. E aí, então, quando Jesus disse isso, que é 70 vezes 7, ele não disse assim, ó, não, você só vai perdoar se a pessoa disser pra ti tal coisa. Não! Independente das circunstâncias, a pior que seja, é traição, é ofensa, é rejeição, é abuso emocional, não importa, queridos, não importa. A pior ofensa que for, você precisa perdoar. A pior das ofensas, você precisa perdoar. Você precisa decidir perdoar. E aí, uma ótima opção para se perdoar no relacionamento, que é disso que a gente está falando, nesses 5 dias de live, nesse nosso desafio de 5 dias aqui juntas, todas as noites, nós estamos falando de relacionamento. Então agora eu estava aqui falando de perdão, um perdão geral, né? Para todas as pessoas. Mas aquela pessoa que a gente dorme, que a gente acorda, que a gente dorme de novo e que a gente senta na mesa, que é o nosso par. Quantas vezes essa pessoa nos ofendeu? Quantas vezes essa pessoa nos magoou? Quantas vezes essa pessoa não fez da maneira que tu esperava e que você precisa perdoar? Quantas vezes? Quantas vezes essa pessoa nós precisamos perdoar? E quantas vezes eu preciso pedir perdão para essa pessoa? Porque é dessa pessoa que nós estamos falando. É do nosso relacionamento que nós estamos falando. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, decida perdoar e pronto. Essa é uma decisão. E uma das melhores coisas que a gente faz é confessar, sabe? É confessar aquilo que eu tô passando, é confessar aquilo que eu tô sentindo, confessar que eu errei, confessar é a melhor coisa. Eu e o Alexandre, nós passamos por isso uma vez. Logo que a gente resolveu mudar nossa história, mudar nossa vida, eu já contei, eu acho que num vídeo, que nós fizemos um curso e eram 3 meses de curso, e aí ao longo daquele curso ali, nós percebemos que nós... Amém, mãe? Nós decidimos naquele momento ali que a gente precisava confessar algumas coisas um pro outro. Coisas que a gente tinha feito e que a gente precisava confessar. Então foi um curso de 3 meses, aí durante um tempo a gente já sentia no nosso coração que a gente precisava confessar, mas a gente não fez isso assim simplesmente, agora eu vou jogar todo o lixo em cima de ti, Xande, e ele, vou jogar agora todo o meu lixo em cima de ti. Não, a gente orou, falou com Deus primeiro, foi esperando, né, o tempo certo. Como eu disse ontem para vocês, tem coisas que precisa ter um momento adequado para falar, né? E aí então volta lá na comunicação, né? Então, para fazer esse tipo de coisa, para confessar às vezes um pecado, confessar uma coisa ruim que você fez e confessar que você errou, é preciso ter um momento adequado para falar, né? E aí então a gente passou por esse processo e aí naquele momento a gente decidiu então confessar aquilo que a gente tinha feito e que muitas das coisas eu sabia que havia acontecido, porque eu tinha ficado então realmente ofendida e ele também tinha ficado ofendido comigo, e aí a gente então decidiu, né, num dia especial, primeiro de tudo que a gente fez foi orar mesmo a Deus. E aí então sentamos e começamos a contar algumas coisas que a gente tinha feito um para o outro e que a gente
precisava confessar para que a gente fosse liberto, porque a gente precisava um perdoar o outro. E foi um tempo muito especial, porque a gente falou coisas muito profundas um para o outro, coisas bem assim dolorosas mesmo, sabe? Que às vezes aquilo que a gente falou ali gerou uma certa dor um no outro, gerou uma dor no meu coração muito profunda das coisas que ele me disse, das coisas que eu por um tempo achei que era verdade, depois achei que era mentira, porque ele dizia para mim que era mentira, e depois ele confessou que era verdade. E aí no meio de tudo isso tinha muitas coisas que causam muita dor numa mulher. Talvez você já está entendendo do que eu estou falando. E aí, então, por isso que eu digo que Jesus ele está muito certo quando ele diz que a gente precisa perdoar e não há limites para o perdão, porque não importa qual foi as circunstâncias, você só precisa perdoar. Então eu vivi isso na minha vida. Eu sei o que é perdoar coisas que você diz assim, ó, isso não tem perdão, mo. Jamais vou perdoar um negócio desse. Amadas, vocês não têm noção do que eu perdoei. Vocês não têm noção de quantas coisas eu perdoei, quantas coisas que, ó, doeu aqui para perdoar. E quando eu falo, eu me emociono, porque é verdade. Foi algo que doeu no meu coração, mas que hoje eu perdoei. E sabe quando é que a gente tem a certeza que a gente perdoou de verdade? Para de botar chorinho, Mariana. Sabe quando que a gente tem a certeza que o perdão é genuíno? Quando a gente perdoa. Ah, mas então tu te emocionou, tu não perdoou. Eu sei que talvez você possa estar pensando isso. Queridas, eu tenho uma marca aqui no meu braço que eu sempre falo, vocês não vão perceber na foto. Mas eu tenho uma marca aqui, ó, que foi de um tombo que eu caí lá na casa da Antonina, né, mãe? Eu caí assim, ó, sabe quando tu cai assim, criança, né? E fez uma marca aqui, porque a pele saiu e ficou enorme o machucado. E eu me lembro, eu era bem pequena. Só que depois a mãe com certeza tratou, cuidou aqui. E aí sarou, né? Sarou. Mas eu tenho uma marca. Eu tenho uma marca aqui, desde criança. E eu acho que eu vou morrer com essa marca aqui. Eu tenho uma marca na minha perna, que eu fui ajudar os meus irmãos a botar os lixos fora de um bar que eles tinham lá na praia, e eu rasguei a perna porque tinha saco de lixo, caco de vidro no lixo, e quando eu passei o saco assim na minha perna, aquilo rasgou e rasgou a minha perna, fez pontos ali. Eu tenho uma marca. Dói? Não. Eu posso apertar aqui na minha perna, eu tô apertando agora, eu posso apertar aqui no meu pulso, não dói. Não dói, mas eu me lembro, porque perdoar não é ter amnésia. Agora você perdoou e você esqueceu. Não, você perdoou, mas você lembra do que você viveu. E aí, às vezes, aquilo que você lembra que você viveu, você se emociona, entende? Só que eu já decidi perdoar, já tá perdoado. E aí, como eu falei antes, sabe por que eu sei que é um perdão genuíno, verdadeiro? Porque quando eu decidi perdoar, a gente falou tudo aquilo que a gente falou um pro outro, tudo aquilo que a gente confessou um pro outro. Depois daquilo ali, da gente ter conversado, ter colocado tudo em pratos limpos, como se diz, né? Tudo à mesa. Depois disso, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente nunca mais pegou aquele saco pesado que a gente estava carregando e começou assim, ó. Mas tu te lembra aquela vez? Sabe? Ah, mas aquilo que tu disse? Lembra? Não, isso não aconteceu mais. Aquele saco que a gente estava carregando nas costas, a gente pegou e jogou ele fora e a gente nunca mais voltou lá naquele saco para pegar aquelas coisas que a gente falou porque a gente tinha se ofendido. A gente deixou aquilo lá no mar de esquecimento, como a Bíblia diz. A gente jogou fora, a gente nunca mais tratou daquilo lá, porque a gente tratou naquele momento específico. Naquele momento específico, a gente decidiu confessar, a gente decidiu perdoar. Porque quando nós começamos a nossa conversa, quando a gente começou a conversar que a gente precisava disso, a gente já estava decidido a perdoar, independente do que fosse. Independente de qual fosse a situação que nós fôssemos falar um para o outro, independente das circunstâncias, nós já sabíamos que nós estávamos decididos a perdoar. Então,
Esse é o perdão genuíno, que eu decido perdoar e eu não volto lá para pegar a ofensa de volta e jogar na cara da pessoa, que eu disse que já queria ter perdoado e já tinha perdoado, entende? Então não adianta, o momento que você pede perdão e que você decide perdoar de verdade, não busque mais aquelas circunstâncias, não busque mais aqueles erros, esqueçam. Então não fique preso lá naquelas coisas do passado. Olhe para o passado, se você precisa resolver o passado, traga o passado, resolva o passado e olhe para frente e segue para frente e vai para frente. Assim você vai ter um relacionamento saudável. É assim que se aprende a perdoar de verdade. É assim que se perdoa. Não tem outra forma de perdoar e não tem outra forma de pedir perdão a não ser quando a gente se arrepende. E aí a gente só consegue confessar e falar tudo isso que eu contei para vocês porque eu estava arrependida dos meus pecados. O Alexandre estava arrependido dos pecados dele, arrependido das ofensas que ele tinha me feito. Eu estava arrependida das ofensas que eu tinha feito a ele. Então, quando eu me arrependo, eu decido perdoar. Quando eu me arrependo genuinamente do que eu fiz, eu decido perdoar. E o que é mais legal de tudo isso é que depois que você decide tudo isso, você não faz mais. Você não ofende mais. Você não gera mais essa ofensa para a pessoa. Por quê? Porque você já decidiu perdoar, você já perdoou. Então, quando ele é genuíno, tu não volta a fazer de novo aquilo que tu já fez. Porque é genuíno, é verdadeiro. Então, você tá livre daquelas ofensas. Tá livre de falar ofensas, tá livre de ofender a pessoa que você ama. Entende? Então, isso que é bárbaro, que é... Meu Deus, é maravilhoso. Só que isso a gente só consegue em Deus. Não existe outra forma de a gente querer resolver o perdão se não for em Deus. Porque primeiro de tudo, a primeira coisa que eu fiz foi levar a Jesus todas as minhas dores, todas as minhas ofensas que eu tinha aqui carregando, né, nas minhas costas, aquele fardo pesado. A primeira coisa que eu fiz foi dizer assim, Jesus, o que eu faço com tudo isso? Me ajuda. E aí ele foi sondando meu coração, foi cuidando do meu coração e foi me ensinando. Então, quando eu aprendi, aí então eu estava no momento de confessar, e aí eu já estava arrependida, aí eu confessei, e aí então eu estava livre, eu estava liberta. Liberta de ter... eu estava liberta e o meu esposo estava liberto, porque nós dois, um decidiu perdoar o outro pelas ofensas que a gente tinha gerado um na vida do outro. Então deixa o passado para trás, depois que você já trouxe ele, já resolveu ele, porque ninguém consegue, às vezes a gente vive uma vida presa no passado. Então a partir do momento que tu decide trazer o passado, traz o passado, resolve ele, perdoa, se arrepende e vai para frente. E você vai viver uma vida saudável. E nós vivemos uma vida saudável. Vivemos quando a gente descobre isso, e é isso que eu quero entregar para vocês hoje. Decida o perdão, decida o arrependimento, decida se confessar, decida esse perdão genuíno no seu coração e fique livre das ofensas do passado, fique livre desse peso, desse fardo que eu falei antes, que a gente estava carregando um fardo pesado, e é pesado demais, ninguém aguenta viver assim, a gente vive na dor a vida inteira, então sai disso. Sai disso. Qual é a pessoa que você precisa perdoar? Qual é a pessoa que você precisa liberar? Sabe o que acontece? Essas pessoas que a gente não perdoa, elas dormem conosco, elas acordam conosco, elas tomam café da manhã, elas almoçam, elas vão dormir de novo com a gente porque a gente não perdoou. E a partir do momento que tu perdoa, aquela pessoa tá livre, tu tá livre também. Ai, sabe pra que tu tá livre? Pra viver. Tu tá livre pra viver em novidade de vida. Então, seja livre e perdoe, não importa a circunstância, não importa, não se vitimize. Às vezes a gente não quer perdoar porque eu sou uma vítima, porque eu sou uma coitadinha. Você não é coitadinha, não. Você é filha de um Deus maravilhoso, de um Deus que te ama e diz que você é poderosa, que você vence todas as coisas, que você é mais que vencedor. É esse Deus que te criou, você é a imagem e semelhança de Deus, é isso que você é. Então assim, não se vitimize. Ai, porque eu fui ofendida. Ai, porque todo mundo me maltrata. Ai, porque não sei o que. Sai desse lugar, vai viver uma vida boa,
boa, vai viver uma vida livre de opressão, livre de dor, vai viver aquilo que Deus tem para você, e tem para mim, e tem para ti, e tem para todo mundo que busca Ele, que vai em busca de Deus, que vai entender o que Deus quer para nossas vidas, nós vivemos isso. Então é isso que eu queria entregar para você essa noite. Decida isso, decida. E sabe o que diz lá na palavra de Deus? Em Tiago 5, me empolguei, já tô aqui até falta de ar. Sabe o que em Tiago, capítulo 5, no versículo 16 diz? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E continua assim, ó. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, minha gente, confesse o pecado, ora junto. Lembra que eu falei, a primeira coisa que a gente fez, eu e o Xande, primeiro foi o quê? Orar. Primeiro a gente foi orar. Primeiro eu me arrependi, falei com Deus, depois a gente orou junto pelaquela situação que a gente precisava confessar, pedir perdão um pro outro. Depois daquilo ali que a gente orou, a gente confessou e o que a gente foi? Liberto! Eu libertei ele me libertou e hoje a gente é livre. A gente é livre hoje quando já acontece algo que a gente já sabe que o outro ficou ofendido, a gente já corre, já pede perdão, diz, ai amor, perdão, ai desculpa, perdão, me perdoa, por que eu já fiz isso, por que eu falei isso pra ti, né? A gente corre, já faz isso, para que isso não vá ficando acumulando pra daqui a pouco eu tá de novo carregando aquele peso nas minhas costas, entende? Não, a hora que a gente já faz alguma coisa um pro outro, a gente já pede perdão. Já pede perdão um pro outro, já resolve, um já libera o outro, né? Porque quando a gente pede perdão, a gente libera a outra pessoa, para aquela pessoa também viver em paz. Não é só você que é perdoado, não é só você que vai ficar bem, não, a pessoa também que você precisava perdoar, aquela pessoa também é livre. Quantas vezes você às vezes já chegou para perto de uma pessoa e disse, ai, tu me perdoa? Porque eu falei isso para ti, a pessoa disse assim, não, mas não precisa me pedir perdão. Não, mas eu preciso te pedir perdão, porque tu sabe o que tinha lá dentro de ti, tu sabe o que tu pensou, tu sabe teus pensamentos que tu pensou daquela pessoa, e tu sabe que aquilo ali tá ali contigo, na tua cabeça, no teu corpo, tá ali contigo, e tu precisa dizer, não, mas eu preciso te pedir perdão. A pessoa, não, tudo bem, tu tá perdoada. Comigo já aconteceu isso. Por quê? Porque a gente fica com aquilo, entende? Eu não quero ficar com isso, eu quero ser livre disso, né? Eu quero ser livre porque eu não quero que ninguém fique presa a mim, não, porque eu não estou perdoando, não, eu simplesmente decido perdoar. Então só decida perdoar, não importa as circunstâncias, decida perdoar e perdoe quantas vezes for necessário. Perdoe seus filhos, perdoe seu esposo, perdoe seus pais, perdoe seus amigos, perdoe todo mundo, decida perdoar. Não fica preso, não fica de mimimi, não fica se fazendo de vítima. Você não é vítima. Você não é vítima, você é uma pessoa especial, você tem um valor imensurável, você é especial demais, você é especial na sua casa, você é especial na sua família, você é especial no seu trabalho. Não se desvalorize, não se vitimize, você é especial demais. Só por sermos imagem e semelhança de Deus, já somos especiais demais. Existe algo muito grande dentro de nós. Existe um poder maravilhoso dentro de nós. Um poder, vamos pensar no poder que vem de Deus, naquilo que é bom. Não um poder para às vezes oprimir pessoas ou para passar por cima de ninguém, não, né? Vamos ser humildes aqui e pensar no poder que vem do alto, que vem do céu. É esse poder que o Senhor dá para nós. E aí esse poder que a gente tem, é o poder de viver uma vida em abundância, é poder viver a alegria do Senhor, é poder viver em paz com a tua família, é poder viver em paz com as pessoas que estão ao teu redor, não ficando ali se vitimizando ou então prendendo aquela pessoa que te ofendeu e você não olhar mais pra cara, não falar mais com aquela pessoa. Gente, não tem coisa pior. Eu já passei por isso, de tu não perdoar uma pessoa e aquela pessoa, quando eu vejo, eu já senti ódio. Quantas, não sei, vocês, eu, né?
Quando eu via essa pessoa que eu não queria perdoar, quando eu via, meu coração acelerava. Lembra que eu falei das doenças que causam a falta de perdão? Depressão, síndrome do pânico, doenças emocionais? Sim, a falta de perdão. E o meu coração parece que ia sair pela boca. E era só eu decidi perdoar. Eu me arrepender do que eu fiz, do que eu disse. Quando eu entendi isso, foi maravilhoso. Eu fui libertador. Foi libertador na minha vida. Eu libertei aquela pessoa daquilo que ela também vivia comigo e eu fui liberta. Então, meu Deus, decida perdoar e só, e pronto, não importa as circunstâncias. É isso que eu quero que vocês entendam. Pega essa chave, decida perdoar, decida e viva essa novidade de vida em paz. Decida em paz, decida perdoar, não importa a circunstância, não importa a pessoa que foi que te feriu. Decida perdoar. Eu não sei como tá a hora, mas tá acabando aqui. Então eu quero só dizer para vocês que amanhã, nossa terceira aula, eu espero vocês. E eu não vou dizer o que eu vou falar amanhã, depois eu vou postar para vocês. Mas fiquem ligadas, será uma aula especial. Já tá aqui no meu coração, mas fiquem ligadas, convide as amigas para vir amanhã aqui junto de nós e vai ser muito especial. Até domingo vai ser muito especial. Eu acredito que o que eu quero aqui é entregar para vocês coisas que Deus já entregou para mim. E eu só quero fazer com vocês é multiplicar aquilo que Deus entregou ao meu coração. Então, eu tô entregando esses tesouros para vocês que Deus me deu ao longo da minha caminhada com Ele. Nesses 9 anos que eu tenho conhecido a Jesus, nesses 9 anos que eu tenho lido a palavra dele e é ele que me sustenta. Então eu só quero multiplicar com vocês aquilo que Deus tem me dado. Beijo, fiquem com Deus. Tarefinha, espera minha gente, tem tarefinha lá no grupo, né? Como eu disse ontem, ali na minha bio tem um link, aperta lá que você vai ser direcionada para um grupo cheio de borboletas, que já tá cheio de borboletas lá, e lá então eu mando para vocês, agora depois da live, um teste para vocês fazer hoje, então, relacionado ao perdão. Então vai para lá e aproveite, e todos os dias ali naquele grupo eu tenho colocado conteúdos ali para vocês, mulheres, e para mim também, porque cada vez que eu divido algo com vocês, eu também sou edificada. Então corre lá, vai lá na minha bio, clica no link e vai para aquele grupo, e daqui a pouco eu já estou mandando ali o testezinho com as questões, e amanhã eu estou aqui de novo às 8 horas, espero vocês para nós aqui mais uma aula do Multiplicando Transformação. Beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe, muito obrigada por todas aqui. Obrigado por todos que estão aqui. Sou grata pelo amor de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, porque se vocês estão aqui, foi Deus que chamou vocês para vir para cá. Não foi eu, não, foi Deus. Beijo, Deus abençoe vocês. Vou encerrar.